começar meu dia adorando ao Senhor, sendo grato por minha família e pelo seu amor. Já estou aqui preparado para aprender. Vou orar, louvar, ouvir histórias, a Bíblia conhecer. Agora é hora da história. Bom dia, crianças! Como é que vocês estão? Eu espero que todos estejam bem. Então, essa é a nossa primeira salinha do ano. Feliz 2021 a todos! E o que é que a gente vai aprender hoje? Nós vamos aprender sobre a história da mulher sunamita e o seu filho. Onde é que está escrito essa história dentro da Bíblia? Está escrito dentro do livro de 2 Reis, capítulo 4, versículo 8 até o 37. Então vamos lá para a história? Olha aqui, nesse cenário você está vendo umas colunas, uma mesa grande e frutas, né? Sinal de fartura. E ali um vaso bem bonito, uma sala bem grande. Isso representa o quê? Uma casa enorme, uma casa de uma pessoa que tem muito dinheiro, que é rica. Pois é. A história de hoje fala da mulher sunamita. E essa mulher sunamita era uma mulher muito importante na sua cidade. E essa mulher também, ela tinha um marido. Era uma mulher casada. Eles tinham muito dinheiro. Eles eram bem importantes naquela cidade. E naquela cidade, chamada Sunem, passava sempre um profeta, um homem de Deus. Você já ouviu falar dessa história? Qual será o nome desse profeta? O nome desse profeta era Eliseu. Então, toda vez que Eliseu passava por Sunem, esta mulher, a mulher sunamita, até porque a Bíblia não comenta realmente como era o nome dela, mas ela ficou conhecida como a mulher sunamita por causa do nome desta cidade. E toda vez que o profeta Eliseu passava por esta cidade, quando ele ia abençoar as pessoas, fazer o trabalho de Deus, esta mulher queria convidá-lo para fazer uma refeição na casa dela. E essa mulher era muito bondosa. E aí Eliseu aceitou o convite desta mulher e foi jantar na sua casa. O tempo se passou e ela, conversando um certo dia com o marido dela, ela pensou: marido, este homem é um santo homem de Deus. E eu gostaria de construir um quarto aqui na nossa casa para que ele não só viesse fazer uma refeição, mas para que ele pudesse descansar. Todas as vezes que ele passasse aqui para fazer a obra de Deus nessa cidade e também nas outras cidades, que ele tivesse um lugarzinho para poder não só jantar, mas também para poder descansar junto com o seu servo Geazi. E assim como eles pensaram, assim foi feito. Construíram um quarto. E sabe o que é que tinha nesse quarto? Eles colocaram uma cama, uma lâmpada, né, para iluminar aquele quarto, uma cadeira e uma mesa. Passou-se o tempo. E certo dia, Eliseu voltou a Sunem, voltou a comer naquela casa, a fazer uma refeição com aquele casal. E de repente, aquele casal apresentou aquele quarto a Geazi e ao profeta Eliseu. E quando eles viram aquele quarto, ficaram muito felizes. Por quê? Porque aquela mulher era uma mulher que não precisava ter a preocupação de construir nada, nem um quarto para ninguém. Mas aquele homem era um servo de Deus e aquela mulher, sabendo e temendo a Deus, ela simplesmente conversou com seu marido e quis construir aquele quarto para aquele homem. E mostrou o quarto a ele. Naquele dia, ele não só fez a refeição, mas também descansou naquele lugar. Mas antes de dormir, ele chamou aquela mulher no quarto e disse: o que é que eu posso fazer por você? Será que eu posso falar com o rei ou com o chefe do exército, com o comandante do exército, para que eu possa fazer algo por você? Sabe o que aquela mulher pediu? Será que ela pediu, na verdade, alguma coisa? Porque, olha só, um homem de Deus, Deus não mente. Deus, o que promete, Ele cumpre. Então, tudo que você pedir, Ele vai fazer. Então, o que é que a gente teria pedido, na verdade, àquele homem? Aquela mulher, na verdade, não pediu nada. Sabe o que foi que ela respondeu, crianças? Ela respondeu que eu estou no meio do meu povo, estou na minha casa, estou com a minha família, com meu marido, eu não preciso de nada. E aí ela saiu da presença de Eliseu. Mesmo assim, Eliseu ficou pensando:
eu queria abençoar essa mulher, porque essa mulher tem sido bondosa conosco e chamou Geazi. E aí disse: Geazi, você tem alguma sugestão para que a gente possa abençoar essa mulher sunamita? Geazi pensou e disse: já sei, eu tive uma ideia. Essa mulher não tem filhos e o marido dela já é bem velhinho, então eles devem ter muita dificuldade para gerar uma criança. E eu acho que uma criança vai fazer muito bem a esse casal, vai fazer muito bem a eles dois. E aí na mesma hora o profeta de Deus diz: Geazi, chama a mulher sunamita aqui novamente. E aí quando a mulher sunamita chega à porta do quarto, aquele quarto que eles tinham construído para Eliseu, Eliseu olha para ela e diz: mulher, neste tempo, daqui a menos de 1 ano, você vai gerar uma criança. Aquela mulher olha para Eliseu, para o profeta, para o homem de Deus e diz assim: não, meu senhor, não iludas, não me dê esperanças, não enganes a tua serva. E aí, aconteceu o que, crianças? O que é que vocês acham que aconteceu? Será que essa mulher teve realmente uma criança ou não? Teve sim, porque como eu falei a vocês, Deus não mente. Se Deus falou, se Ele disse que vai fazer, Ele vai fazer. E com menos de 1 ano, aquela criança nasceu, ela cresceu, começou a caminhar no pátio daquela casa, correr com seu pai, com a sua mãe, a brincar juntos, a fazer coisas juntas. E aí foram dias bem especiais. Mas, um certo dia, num dia de sol quente, aqui como Natal na nossa cidade, né? Num dia bem quente, aquela criança foi seguir o seu pai. Seu pai tinha ido para onde? Seu pai tinha ido para a lavoura, tinha ido trabalhar e estava com alguns agricultores. E neste dia estava se fazendo muito sol, estava muito quente. E quando essa criança seguiu seu pai, ficou aquele tempo lá no sol, daqui a pouquinho aquela criança começa a sentir dor de cabeça. E uma dor muito forte na cabeça, e aquela criança começa a gritar: ai, 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 papai, que dor de cabeça. E o pai começa a se desesperar, fica aflito porque não sabe o que fazer com aquela criança. Mas aí naquele momento, quando a criança já começa a desfalecer, não tem mais forças para nada, só muita dor na cabeça, aquele pai pega um dos seus servos e diz: leve esta criança para a sua mãe. Porque com certeza ali no campo não tinha o que se fazer, mas em casa a mãe poderia ter alguma forma de ajudar e de sanar, né, de tirar a dor daquela criança. E foi o que aconteceu. Aquele servo pegou aquela criança, correu, levou para junto da mãe e a mãe colocou aquela criança nos braços, apertou fortemente, porque aquela criança não parava de gritar de tanta dor. Eu imagino que deveria ser uma dor terrível, uma dor que a gente não consegue nem imaginar, porque eu nunca senti uma dor tão forte assim de cabeça do jeito que a história conta, né? Então a gente consegue só o quê? Imaginar como seria aquela dor. E aí, crianças, uma notícia não muito boa, uma notícia muito triste, é que aquela criança infelizmente faleceu no final da tarde. A Bíblia fala que, na verdade, ao meio-dia, aquela criança veio falecer aos pés da sua mãe. E o que é interessante é que aquela mãe, vendo seu filho morrer, ela não desanimou, mas ela teve fé. E crianças, essa notícia é muito triste, aquela criança morreu. E mesmo assim, a mãe daquela criança aflita, chorando, ela não desanimou. Sabe o que aconteceu? Sabe aquele quarto? O quarto que a mulher sunamita tinha feito com o seu marido para o profeta Eliseu? Pois é, ela subiu para o quarto do profeta Eliseu e colocou o seu filho, aquela criança morta, em cima da cama do profeta Eliseu. Que estranho, né? Diferente. Mas aí o que aconteceu? Ela desce, sai daquele quarto, encontra o seu marido e diz: prepara uma jumentinha e prepara um servo e rapidamente que ele me leve ao encontro do profeta Eliseu. E aí o marido diz: acho estranho, né? Por quê? Hoje nem é lua nova e nem é sábado. Por que a gente vai? Por que você vai ao encontro? Por que eu tenho que preparar a jumenta e o servo para ir até o profeta Eliseu? E aí, sabe o que essa mulher falou para o marido dela? Não te preocupes, vai tudo bem. Gente, como é que pode, crianças? Aquele filho, o filho dela morto, aquele filho que ela nem esperava ter, um filho que Deus prometeu através do profeta Eliseu, agora estava na cama do profeta ali sem vida.
E aí, ela mesmo aflita, simplesmente diz que vai tudo bem. Isso é um sinal de perseverança e fé, confiança realmente em Deus. E ela foi realmente ao encontro do profeta Eliseu. E onde é que estava o profeta Eliseu nessa hora? Estava orando, estava tendo mais intimidade, buscando mais a Deus em um monte. E que monte era este? Era um monte chamado Carmelo. E nesse monte Carmelo, de longe, lá do alto, lá vem, correndo, né? Com a jumentinha, com aquele servo, a mulher sunamita. E a mulher sunamita tinha dito ao seu servo: não pare para nada, só pare quando eu disser. E de longe, quando o profeta Eliseu vê aquela mulher, ele olha e diz para Geazi: lá vem a mulher sunamita. Vai ao encontro dela e pergunta: vai tudo bem contigo? Vai tudo bem com teu marido? Vai tudo bem com o teu filho? E assim Geazi fez. Correu ao encontro daquela mulher antes que ela chegasse perto do profeta Eliseu, antes que ela chegasse lá no Monte Carmelo. E aí, quando ele chega para falar com a mulher sunamita, qual será a resposta da mulher sunamita ao servo de Eliseu, ao servo do profeta Eliseu, chamado Geazi? Quando ele pergunta se vai tudo bem com a casa dela, com a família, com o filho, ela diz: vai tudo bem. Então é a segunda vez que a mulher sunamita, ela poderia muito bem ter dito: não, tá doendo, meu filho morreu, e se revoltar. Não, ela simplesmente, ela sabia com quem ela queria falar. Ela queria falar com o profeta, aquele homem que tinha prometido a ela algo da parte de Deus. E aí ela foi ao encontro do profeta Eliseu. Chegando na frente do profeta Eliseu, ela se prostrou, chorou e disse simplesmente assim: por acaso eu pedi alguma coisa ao Senhor? Eu pedi alguma coisa, algum filho ou qualquer outra coisa? Mas o que foi que eu te disse? Não me enganes, não me dê falsas esperanças. E aí, na mesma hora, o profeta Eliseu olha para aquela mulher. Geazi, o servo do profeta Eliseu, tenta tirar aquela mulher dos pés do profeta. Ele diz: não, deixe ela em paz, porque a alma dela está amargurada e aflita. Então, Geazi atende à ordenança do profeta Eliseu e deixa aquela mulher chorando aos pés do profeta. E ainda assim, o profeta Eliseu ainda continua falando: Deus não me revelou por que ela está assim tão triste. Deus me escondeu o motivo real, o motivo, na verdade, por que essa mulher está tão desesperada, está tão aflita. E aí, ele, antes de saber o que tinha acontecido, ele já diz a Geazi: toma a minha capa, pega o meu cajado e corra. Não fales com ninguém. Se alguém te cumprimentar, não cumprimente. Se você vir alguém no caminho, não fale com ninguém. Vá depressa atrás da criança e coloque o meu cajado sobre a cabeça da criança. E assim como o profeta falou, Geazi fez. Foi ao encontro daquela criança naquela casa e colocou o cajado na cabeça da criança, mas a criança estava morta. A criança não dava nenhum sinal de vida, não se mexia, não respirava, não fazia nada, a criança estava morta. Que tristeza, né? Então, naquele momento, enquanto Geazi está indo ao encontro daquela criança, aquela mulher não sai dos pés de Eliseu e diz o seguinte: eu prometo que eu fico aqui enquanto você ficar. Se você não for comigo, eu também não irei. Eu só saio daqui quando você for comigo lá na minha casa, encontrar o meu filho. E aí o profeta não teve o que fazer, se levantou, se preparou e saiu com aquela mulher para aquela casa, para aquele quarto onde ela tinha construído. E aí no meio do caminho, enquanto o profeta Eliseu com a mulher sunamita vai correndo para aquela casa, o servo Geazi vem ao encontro do profeta Eliseu e diz: devia estar muito cansado de tão depressa que ele estava. E ele disse assim: o menino não acordou, eu coloquei do jeito que você falou o bordão, o cajado em cima da cabeça da criança e ela realmente está morta. E aí chega então na casa, no quarto, o profeta Eliseu. Como é interessante, crianças, a oração, né? A Bíblia fala muito da oração, da gente fechar a nossa porta, entrar no quarto e orar. Só Deus sabe o que tem no nosso coração e é muito bom estar na presença de Deus. E é assim que o servo de Deus que a gente deve fazer. E aí, o profeta Eliseu se ajoelhou naquela cama, orou,
Depois ele subiu naquela criança, colocou suas mãos sobre as mãos da criança, olho no olho, boca na boca, orou e depois andou naquele quarto, orou mais uma vez, pediu ao Senhor para trazer a vida daquela criança. E sabe o que aconteceu? Aquela criança, ela tornou a viver. Porque Deus tem poder. Essa história é uma história muito linda, é uma história do poder de Deus. A gente pode aprender muitas coisas, a gente pode aprender sobre a bondade, que a gente tem que ser bom como o Senhor é. A gente tem que tentar tratar as pessoas da melhor forma, a gente tem que tentar levar o amor de Deus para elas, tem que servir de alguma forma, a gente tem que orar, tem que ter intimidade com Deus, né? E aí, quando o profeta Eliseu orou, aquela criança espirrou 7 vezes e tornou a ter vida. E aí, crianças, o profeta mandou chamar Geazi e disse: Geazi, chama a mulher sunamita. Imagina só a felicidade daquela mulher. Pela segunda vez, o Senhor deu a criança àquela mulher. Ela nem imaginava ter um filho e o Senhor prometeu e ela teve uma criança. E aquela criança faleceu, teve algum problema de saúde, não sei o que era, mas era uma dor muito forte na cabeça e ela chegou a morrer. Mas aqui prova que Deus ouve as nossas orações. Deus está perto de nós e também Deus faz o que Ele quer e como Ele quer. A gente pode não entender por que aquela criança veio a falecer, mas a gente sabe que Deus agiu. Deus age sempre da melhor forma possível para nos abençoar. E aqui, a criança voltou a viver, aquela mulher amou ainda mais aquela criança, ficou muito feliz. E é essa a nossa historinha de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado, que Deus abençoe vocês. Vamos orar? Ó Deus querido, obrigado, Paizinho, por este domingo, o primeiro domingo deste ano, Senhor. Nós queremos te entregar as nossas vidas, nós queremos te agradecer por tudo, queremos te agradecer por esta história, estar registrada na tua palavra, queremos te agradecer porque temos o conhecimento dessa história e sabemos que tu és um Deus verdadeiro, um Deus que não mente, um Deus que promete, um Deus que cumpre, um Deus que não falha. Obrigado por cada família que está ouvindo essa história, por cada criança, Senhor, que pôde aprender hoje que o Senhor é um Deus fiel, um Deus que vela pela Tua palavra, Pai. Ensina-nos, ó Deus, a cada dia a estar firmes, estar mais ligados contigo, orando mais e mais e também, Senhor Jesus, abençoando uns aos outros, amando mais e mais os nossos irmãos, Senhor. Obrigado por tudo, te agradeço em nome de Jesus. Amém. E olha só, não se esquece de clicar no link aqui embaixo que vai ser a atividade de vocês, tá ok? Um grande abraço, beijo e tchau! Quero começar meu dia adorando ao Senhor.